Olá, eu sou Mauro Belo Schneider e está começando mais um episódio do podcast do Geração E. Comigo na apresentação, minha colega Isadora Jacobi, cada um da sua casa. Isso aí, cada um da sua casa. E hoje a gente vai falar sobre dinheiro, sobre quando é a hora e como usar um empréstimo. E por isso a gente está recebendo aqui o empreendedor Lion Anselmini, que ele é dono de um restaurante aqui no centro de Porto Alegre. E ele captou R$100 mil num banco recentemente por meio do Pronamp. E a gente também está recebendo o analista sênior do Sebrae, Augusto Martinenko, que vai dar essas dicas de quando é a hora, como conseguir e de que maneira usar isso no teu negócio de uma maneira sustentável. Então, para começar, Lion, eu queria te pedir para que tu conte um pouquinho para a gente sobre a história do teu negócio, Vida e Saúde, e como é que foi essa trajetória até esse momento aí de buscar essa ajuda no banco. Olá, tudo bem? Bom dia a todos aí, meu nome é Lion, estou aqui o sócio e administrador aqui do Vida e Saúde, restaurante aqui no centro de Porto Alegre. A gente já está aberto aí desde 2004, são aproximadamente 15, 16 anos. E a gente vem com nosso foco principal é buffet, então a gente já tem segunda a sexta aqui, a gente atende das 11 às 15 horas e nosso público-alvo é basicamente nos arredores aqui do centro, aí, num raio de 1, 2 quilômetros, que a gente foca bastante nas empresas, no funcionalismo público, enfim, as pessoas que estão aqui no ao redor. E a gente tem uma alimentação bem diferenciada, assim, muito focada na questão de saúde. É um dos nossos propósitos aqui, gerar saúde através da alimentação. E, enfim, a gente traz algumas ideias de produtos orgânicos ali, a gente incentiva às vezes os produtores ali mais da região. A gente é de uma família do interior mesmo, de Ponta Grossa. Então a gente tem esse contato um pouco ali com o pessoal de lá, então a gente tem uma facilidade maior até de conhecer os produtores, enfim, de trazer alguma coisa de lá. Enfim, a gente tem uma possibilidade ali de um buffet de 10 frutas, uma grande variedade, 20 saladas, uns 20 pratos quentes, bastante sobremesas, grelhados. A gente procura sempre trazer opções saudáveis, como, enfim, tirando essa gordura trans aí que tanto nos prejudica. A gente está agora utilizando óleo de coco, por exemplo, para o cozimento do frango. Então, tem várias maneiras, assim, tentando incentivar os assados, Tanto que tem essa questão da fritura aí, então, que a gente enfrenta aí, às vezes o pessoal prefere até uma fritura, Mas a gente tenta incentivar os produtos assados, assim, que a gente sabe que é mais saudável, Mas é claro, a gente tem que ter aquele meio termo, Porque às vezes é tentar agradar os dois lados também, E como tem sido esse momento de pandemia para vocês? Enfim, até eu brinco às vezes com nossos colaboradores ali, a gente tem uma equipe bastante unida, assim, a gente se aproximou muito ali. E dia 13 de março, assim, a gente trabalha com metas aqui e tudo mais, e a gente estava, enfim, planejando algum aumento salarial, um aumento das metas e tudo mais. E uma semana depois, no dia 20 de março, a gente estava totalmente fechado. A gente até fechou um dia antes ali do decreto, porque já não tinha mais condições, Já não... E como a gente é muito focado nesse público aqui a gente não tá, vamos supor, a gente não tá num delivery ou uma coisa desse tipo, a gente ficou praticamente totalmente fechado por uns 45 dias por aí. E, enfim, as contas chegam e começou a ter muitas despesas, enfim, a gente tem as contas fixas ali, Tem todos os colaboradores. Teve a questão que o governo até que foi um pouco parceiro, então pouco não, bastante até, teve essa suspensão, teve o Pronamp, ele acabou demorando um pouquinho para chegar, mas ele chegou. Então, nesse sentido, eu vejo uma parceria do governo, então, para nos dar esse apoio. E a gente sentiu a necessidade de nos reinventar, surgir com alguma opção, alguma coisa diferente, e a gente abriu na modalidade viandas, marmitas ali, que foi a forma que a gente achou de, pelo menos, retirar alguma receita, A gente poder voltar, chamar os colaboradores de volta. Vou te dizer assim, nem tanto no quesito lucro, assim, mas mais para manter a empresa, para conversar com o cliente, entender o que está acontecendo. Agora que pode ser que a gente volte aí, talvez amanhã, nas próximas semanas, tem um decreto surgindo aí, que a gente vai observar, mas mais para a gente ter essa proximidade, tentar entender o que está acontecendo no mercado e nos manter vivos também,
E Augusto, como é que tu acha, assim, qual é a dica que vocês estão dando para os empreendedores que nem o Lion, que estão recorrendo, né, esse dinheiro do Pronamp, ou enfim, qualquer outra linha que o empreendedor tiver acesso, qual é a dica de como usar esse dinheiro agora nesse momento? Olá, pessoal, obrigado pelo convite. De fato, é um momento complexo que nós vivemos e, ao mesmo tempo que nós vemos um momento de restrição, de limitação, nós tivemos agora, recentemente, um programa de apoio financeiro aos pequenos negócios através do Pronamp, né? Por incrível que pareça, é o programa que gerou as melhores condições de crédito dos últimos anos no Brasil, bem nesse momento de pandemia. E acho que a gente pode olhar por dois prismas, né? O Lion trouxe bem ali as restrições que o negócio dele passa. Eu fico feliz que ele segue com a atividade, mesmo que ainda numa dimensão menor, né? Numa operação menor. E acho que o recurso ele pode, de fato, ser usado para fazer frente a essas despesas que estão acontecendo agora, a fazer o negócio não terminar ainda com os funcionários, ainda com o aluguel, ainda com as despesas correntes. Eu acho que esse é um primeiro vértice. Há um segundo vértice importante também de a gente pensar, né? Esse recurso, me parece que ele também pode ser usado e deve ser usado para olhar alternativas para o negócio. A gente sempre, quando conversa com um empresário, com uma empresária, olha a lógica de eu vou investir para crescer. E nesse momento a gente tem um programa com recursos mais baratos do que tradicionalmente nós tínhamos, que pode sim impulsionar essa ideia de pivotar o negócio, de mudar o negócio, de buscar alternativas. Obviamente isso não vale para toda a atividade, mas se daqui a pouco tinha um plano guardado lá na gaveta, que estava esperando recursos ou a capacidade de investimento do negócio, talvez com esse recurso que veio agora, talvez seja o momento para tirar da gaveta e colocar em prática. Então, me parece que tem sempre dois olhares com esse recurso. Aquele de curto prazo para resolver ali os problemas de caixa do negócio que está sendo impactado agora e também olhar um pouquinho para o futuro. Pessoal, a gente vai retornar. Está levando mais tempo do que nós gostaríamos, mas isso, em algum momento ali na frente, nós retornaremos a uma operação. E aí é importante a gente estar capitalizado justamente para poder fazer investimentos que nos levem a ter ali os benefícios no futuro. E Lion, nos conta um pouquinho como que tu está prospectando isso no teu negócio. Nosso negócio, ele, como eu estava comentando ali no início, ele é bem focado para as pessoas aqui na volta, né? A gente tem um raio de 1 a 2 quilômetros aqui e é o centro de Porto Alegre, né? Então, é a maior concentração de pessoas. Então, a gente tem uma certa dúvida isso quanto ao futuro, né? A gente não sabe. Então, quando o funcionalismo público vai voltar, quando as empresas vão voltar, se esse home office vai ser uma coisa assim vai ser 10, 20% das empresas ou se vai ser alguma coisa maior. Então, é um futuro um pouco incerto. Então, a gente tem, analisando nesse padrão, a gente tem que ter bastante cautela, assim. Como o Augusto falou, tem essas duas questões. Primeiro, a gente tem que ter uma segurança desse Pronamp ali, dar uma segurança, a gente não pode também sair investindo ali, enfim, queimar nossa reserva de emergência, digamos assim. Então, isso que vai nos deixar tranquilo no momento para, enfim, ter algum investimento futuro, para manter tudo em dia, fornecedores, colaboradores e despesas fixas ali. Mas também a gente não está de braços cruzados. Então, a gente está atento a isso. A gente, enfim, a gente tem a possibilidade de um delivery, de expandir mais o nosso negócio. Daqui a pouco, abrir uma filial nos bairros. Então, até a gente estava planejando isso ali em janeiro, fevereiro ainda. Eu fiquei um pouco triste que não tinha saído o negócio, mas no final foi bom até. Então, é uma possibilidade. Daqui a pouco, se não está muito concentrado mais por aqui, se o pessoal começa a ter um home office, daqui a pouco a gente abriu um sistema de delivery. Então, como a gente tem uma operação montada aqui, enfim, com chastédicas, com todas as receitas prontas aqui, para a gente talvez expandir, assim, se torna mais fácil do que começar do zero, né? Então, quem sabe a gente espera mais um pouquinho ali, um mês ali, para ver realmente o que vai acontecer, porque é difícil assim, a gente, no dia a dia,
uma semana a gente está aberto, na outra a gente fecha, na outra pode delivery, na outra pode buffet, na outra não pode. Então, tem uma questão de, às vezes, prospectar não só lá no futuro, assim, do que a gente vai produzir, né? Às vezes, vamos produzir para essa quantidade, para aquela quantidade. Então, aquilo vai fora, aquilo não vai fora. Então, a gente está no... Às vezes, vamos ver essa semana aqui, mas também não esquecendo daqui a no médio prazo também, né? Sim, é um momento de eu bastante acho... cautela, né? Sim, inclusive no último episódio do nosso podcast a gente conversou com duas empreendedoras que elas tinham uma cafeteria ali no bairro Moinhos de Vento e elas optaram por fechar o negócio delas e agora nesse período trabalhar numa dark kitchen, né, fazer só delivery. Então eu queria saber de ti, Lion, se em algum momento passou pela cabeça de vocês, assim, se vocês trouxeram essa discussão entre vamos fechar e ver o que acontece, ou vamos pegar esse dinheiro, né? Se teve essa discussão na família de vocês, se teve essa reflexão, e aí depois eu queria que o Augusto completasse dizendo assim, como que deve ser feita essa reflexão, né? Até que ponto a gente tem que continuar acreditando, né? Vendo toda essa situação ao nosso redor, as contas chegando, até que ponto a gente tem que ter coragem, não, vamos pegar esse dinheiro, ou dizer, não, agora é a hora de frear, vamos fechar que o estrago vai ser menor. Respondendo bem prática a pergunta, a gente não pensou em fechar. Então, tem que seguir firme, é uma empresa saudável ali, desde, enfim, já com 15, quase 16 anos de mercado já. Então, é um momento difícil que a gente tem que se reinventar, entender o que está acontecendo, mas a gente não pensou em fechar e não vai fechar. A gente vai permanecer firme aqui. Então, a gente se readapta, a gente aprende com o que está acontecendo. Eu acho que a gente, enfim, é um momento que a gente vai errar, vai acertar, mas o importante é, enfim, não desistir, não jogar toalha. A gente tem que, é claro, a gente tudo tem que ser analisado. A gente tem, basicamente, falando mais na prática, a gente tem 4 grandes custos aqui. Um é o aluguel, que como, enfim, a sala ela é, digamos assim, da família, não é somente nossa, mas da família, então a gente conseguiu negociar bem isso, então a gente consegue aliviar essa parte. A gente tem a questão, enfim, de impostos, assim, então como a gente está praticamente vendendo menos, os impostos também diminuem. Tem questão de colaboradores, então essas suspensões de 70%, 50% ou 100% nos ajudam muito, enfim, para pelo menos abater essa dívida. E os outros é fornecedores. Então, como a gente está vendendo menos também, a gente está comprando menos. Então, com base nesses custos, a gente consegue diminuir bastante nisso. Então, a gente consegue ter um alívio grande nisso. Então, a gente podendo abrir o buffet, mantendo também esse sistema aí de delivery, de peg e leve, enfim, a gente consegue pelo menos nos estabilizar. Então, a gente consegue pelo menos respirar, entender e, vou dizer, de lucro, vamos descobrir ainda. Vamos entender. Não sei se é a questão palavra lucro, mas assim, não tá tão ruim assim. Então, acho que às vezes a gente gosta de reclamar porque não sei, A, B ou C, porque o governo está fechando. Enfim, a gente tem que entender, é difícil esse momento também, né? A gente ficar julgando se tem que abrir ou não. A gente tem que aceitar as condições agora que são apresentadas e cortar custos, achar inovações, tentar fazer o negócio funcionar, né? Mauro, o Lion deu uma aula, né, do que a gente faz, né? Primeiro, começa a pensar alternativas, reestruturação de custos e despesas nesse momento é mais do que necessário, porque tu não tem a mesma estrutura de faturamento, então tu precisa reajustar os teus custos, as medidas que ele tomou, tanto da questão com funcionários, renegociação de aluguéis e tudo mais, são as medidas mais adequadas realmente para esse momento. Eu acho que depois de a gente realizar essa reestruturação de custos e despesas, aí a gente olha para o negócio e vê uma perspectiva, né? Bom, se eu conseguir manter essa estrutura por mais 6 meses, como é que ficam os meus resultados? O quanto que eu estou disposto, eventualmente, de rasgar algum recurso ali nesse momento para não fechar? Eu acho que essa é a avaliação importante. E eu tenho falado desde o início dessa crise que a gente não vive só uma crise de recursos, a gente vive uma crise de previsibilidade. E para o negócio isso é muito ruim, porque a gente não sabe o quanto precisa comprar de insumo para produzir, no caso do Lion, daqui a 2 semanas. E isso deixa o empreendedor e a empreendedora sem saber o próximo passo a ser dado. Então, eu acho que
à medida que a gente consegue minimamente ter algum nível de previsibilidade, nos ajuda também a pensar o negócio um pouquinho mais para frente, a não desistir, a montar um plano, né? No final, a gente quer sempre ter um plano. E eu acho que isso é fundamental quando a gente tem um pouquinho de previsibilidade. Então, assim, respondendo objetivamente, né, Mauro? Acho que cada negócio precisa avaliar o seu estágio atual. O principal é o seguinte: fazer uma avaliação financeira dos negócios, o quanto reduziu de receita, reestruturar a despesa, a partir daí ver o quanto que precisa de recursos para passar para os próximos meses. O Pronamp ajuda a fazer um colchão, por exemplo, de recursos para dar segurança, que é o que o Lion falou, né? Bom, então uma parte do recurso pode ser usado para dar segurança e entender que os próximos 3 meses, se tudo der errado, está garantido. Isso é ótimo. Mas eu também penso que uma parte do recurso pode ser olhado, sim, para o que eu vou fazer de diferente do que eu já faço, para talvez ter ali oportunidades, né, que eu ainda não atingo e que eu possa atingir agora. Deu o exemplo de 2 empreendedoras que mudaram o seu negócio. Elas não fecharam o negócio. Elas mudaram a sede dele, elas mudaram o modelo dele, mas elas seguiram com o negócio. Eu acho que o empreendedor faz isso, sabe? No momento de maior dificuldade, ele repensa o seu negócio. E eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu acho que é importante pensar em criar a sua previsibilidade, né? Claro que a gente está nesse momento dos negócios, espaços físicos, que, como o Lion falou, a gente tem que aceitar, porque, enfim, são as questões sanitárias e tudo mais, mas é criar alguma previsibilidade, ou seja, trabalhar com a marmita, que então tu vai conhecendo uma nova oportunidade, um novo formato de negócio. As próprias gurias, né, que o Mauro trouxe do último episódio também, passaram a operar por delivery, então tu vai criando. Se tu não tem a previsibilidade do espaço físico, tu pode, né, tentar entrar ali num outro formato e aí achar alguma possibilidade de fazer esse sonhado plano, né, como o Augusto falou. Mas a gente já está chegando aqui para o fim da nossa conversa, então eu queria primeiro pedir para o Lion compartilhar, assim, com os empreendedores que estão passando por uma situação similar, assim, dar um conselho, já que ele já está tão confiante, assim, e passou por isso de uma maneira tão positiva, dar um conselho para os empreendedores que estão passando por esse momento, vendo se buscam um empréstimo, se continuam com o seu negócio ou não, dar um conselho para quem está nos ouvindo, Lion. Sim. Eu acho que quando a gente entra pelo lado da reclamação ou tentar achar algum culpado, eu acho que é aí que a gente começa pelo caminho errado. Eu acho que a gente tem que entender, é claro que é difícil, tem questões de aluguéis, cada empresa é diferente, como o Augusto estava falando, então são situações diferentes, mesmo pode ser o mesmo ramo, mas são situações totalmente diferentes. Então, algumas vezes nos levam, enfim, a fechar ou permanecer aberto. Mas eu acho que o pior já passou. Então, eu acho que o pior já passou aí, a gente já vem há 3, 4 meses ali nessa confusão toda ali, digamos assim, por questões sanitárias, a gente tem que respeitar isso. Eu acho que o pior já passou, eu acho que o Brasil acredito muito no Brasil, acho que tem um grande potencial pela frente aí. Esse 2020 prometia um grande ano, né? Todo mundo estava esperando um grande ano e acabou dando toda essa confusão, mas eu acho que a gente tem que permanecer firme. Surgir novas formas de receitas ali, como a gente estava pensando até, eu falei bastante dos custos nas receitas, a gente diminuiu muito a nossa receita aqui, mas daqui a pouco um Vida e Saúde Express é uma coisa que pode surgir como uma alternativa para delivery, atingir um público maior, algo do tipo, assim, que são coisas que a gente tem que testar. Acho que o importante agora é testar coisas diferentes, mesmo que for para errar, enfim, agora é o momento que eu vejo de errar. E eu acho que a gente não pode jogar toalha, tem que desistir. O povo brasileiro, o povo gaúcho, ele é acostumado com essas oscilações, assim, a gente já está acostumado com isso, né? Com essas crises, enfim, que vem acontecendo. Então, é importante a gente se adaptar e seguir em frente aí. E entender também que, enfim, as pessoas nesse momento a gente passa por grandes dificuldades financeiras, emocionais, e tudo mais, até com os colaboradores, assim, no dia a dia. Então, até falei para mim mesmo no início dessa crise aí, não vai ser um momento, assim, pra gente talvez bater de frente com as pessoas, né? Talvez, assim, olha, como é que a gente pode nos ajudar agora? O que vai ficar bom para ti? O que vai ficar bom para mim? Pra gente conseguir, assim, nos entender. Porque as pessoas, às vezes, até amigos, às vezes elas acabam agindo de maneiras diferentes agora. Então, eu acho que não é um momento para bater de frente, então é um momento para nos ajudar. Até a gente tem umas questões sociais, aqui a gente está
fazendo algumas doações de alimentos, a gente está tentando fazer com que os colaboradores participem também. Eu acho que vejo mais por esse lado também. E, claro, também visando também não só a questão social, ambiental, mas também tem que visar um pouco o lucro, né? Porque se não tiver lucro, também a empresa acaba fechando. Então, mas eu acho que o pior já passou e eu acho que a gente vai voltar com força e firme e forte. Augusto, compartilha agora tu um conselho aí para os empreendedores que estão ouvindo e passando por essa situação. Isadora, a gente sempre tenta olhar o copo pela metade cheia, né, e não a vazia. Eu sei que o copo tá com a sua metade cheia menor, né, nesse período, mas a gente não pode perder o olhar, primeiro, de tentar, mesmo na dificuldade, resistir e pensar coisas novas e diferentes, até para testar nesse momento. Se algo bom é que o mercado está muito mexido, e quando ele está mexido, coisas novas podem ser testadas sem grandes impactos. Dificilmente, por exemplo, o Lion, se tivesse com a operação 100% completa, ele conseguiria ter tempo e cabeça, né, energia, para pensar coisas novas assim com mais frequência. É natural, a gente está imerso na operação. Nesse momento, com uma operação menor, nos dá a chance também, como empresário, de pensar coisas novas. E aí é uma escolha que a gente faz. Eu acho que o Lion foi muito feliz. Se a gente fizer a escolha de só ficar reclamando, lamentando e tentando buscar justificativa e culpados por um momento que a gente está vivendo, a gente perde a oportunidade de canalizar tempo e energia em coisas novas. Quantos empresários a gente conversou aí nas últimas semanas, nos últimos meses, que estão aos poucos pensando, sim, modelos diferentes para o seu negócio? Isso não quer dizer que ali na frente as coisas não vão poder coexistir, né? A gente vai continuar tendo o modelo tradicional? Claro que vai, com uma operação normal e tranquila, mas a gente pode agora também fazer alguns testes. Eu acho que a gente pode pensar alternativas. E eu desejo muito que os empresários, que as empresárias, dentro das suas realidades, possam buscar alternativas maiores, alternativas menores, mas canalizem esforços em buscar alternativas. Eu acho que é isso que o empresário faz. O Lion falou muito bem, né? Uma crise é algo normal dentro do nosso mercado. Nós vivemos já várias crises, essa muito pior do que todas, mas a crise faz parte do nosso negócio. Então, acho que é fundamental a gente canalizar esforços para tentar buscar alternativas. E se for o caso de fechar o negócio, que a gente possa tomar essa decisão olhando tecnicamente para as informações que nós temos. E não só pelo medo ou pela falta de coragem de levar adiante as nossas atividades. Legal. Augusto, agora só para encerrar, né, que talvez algumas pessoas ouçam esse podcast depois que tudo isso terminar, que essa pandemia terminar, mas essa questão de buscar recursos, ela é sempre muito importante, né? Então, só queria te pedir, como que a gente escolhe onde buscar o recurso? Mauro, essa pergunta é complexa, ela leva bastante tempo para ser respondida, eu vou resumir ela em poucas palavras, tá? De fato, o melhor recurso é aquele primeiro que a gente consegue acessar no momento adequado. Não é só o mais barato, não é só o com prazo maior, não é só com a carência maior. É aquele que faz sentido para a necessidade do nosso negócio. Então, se eu tenho uma oportunidade agora e eu consigo acessar recurso nesse momento para atingir essa oportunidade, esse é o melhor recurso que eu poderia ter buscado. Acho que há um elemento importante nessa crise é que sim, houveram medidas do governo federal que diminuíram, que baratearam a taxa de juros e flexibilizaram algumas condições de pagamento, como carência e como prazo de pagamento. E acho que o empresário que está nos ouvindo nesse momento, a empresária que está nos ouvindo nesse momento, ela precisa ponderar isso. Há muito tempo nós não tínhamos uma taxa de juros como nós temos agora. E é uma oportunidade de capitalização do seu negócio. Então, me parece que o melhor crédito é aquele que a gente consegue usar para atender uma necessidade. E o empresário acho que não pode se desvincular de um pensamento que é, por mais que há carência e que há um prazo de pagamento alongado e estendido, lá na frente a gente vai ter que começar a pagar esse financiamento. Então, ao mesmo tempo que ele está se capitalizando agora para fazer frente às suas necessidades ou eventualmente até a oportunidade de mercado, é importante também que ele não perca de vista, né,
uma gestão adequada para ali na frente ele ter capacidade de pagar os seus custos. Boa. Então tá, gente, muito obrigado, Lion, boa sorte aí no Vida e Saúde, assim que tudo isso passar, eu e a Isa vamos querer lá experimentar. Vamos sim. Augusto, obrigado também. Isso aí, a gente espera vocês dois e todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo em geraçãoe.com. Esse conteúdo está disponível em vídeo, em podcast, em texto, porque a gente está trazendo esses assuntos em todos os formatos, porque eles são assuntos pertinentes, úteis para esse momento e quer que todo mundo encontre a sua maneira de aprender e se inspirar com a história do Lion, com os conselhos do Augusto. Então é só escolher o formato preferido e tacar a ficha. Passa lá em geraçãoe.com. Tchau, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, obrigado.